Salve, salve, meus queridos telespectadores! Estamos começando aqui mais um programa Desiludidos pela Astral TV e hoje a gente está em live também pelo YouTube. Você pode acompanhar a gente de várias maneiras. Eu sou o Euri Benevento, a gente veio aqui para falar um pouquinho de futebol. Tem minha companhia André Silva. Boa noite, Euri. Boa noite, Greg, Paulo. Vamos falar aí sobre a rodada do Campeonato Paulista. Polêmica, né? Polêmica. Paulo Talarico está com a gente aqui também. Salve Euri, salve Greg, salve André, todo mundo que está acompanhando a gente. Rodada quente e vamos chegando aí à reta final dessa ótima primeira fase do Campeonato Paulista. O nosso santista mais querido desse Brasil, Gregório Poça. Salve aos meus amigos de mesa aí. Hoje tem Santos voltando ao normal, Corinthians classificado, não, eliminado. A gente estava tentando fazer conta nos bastidores, mas não vai dar mais. E o choque rei polêmico, né? Olha só. A gente vai deixar esse assunto até para daqui a pouquinho, porque tem bastante coisa para falar. O Paulo tá impossível. Ele tá impossível revoltado, aqui nos bastidores. Eu quero aproveitar também para agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso primeiro episódio, nosso primeiro programa. Foi um sucesso, todo mundo comentando lá, mandando abraço, falando que acompanhou. Então, muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou o nosso primeiro programa. A gente está aqui para falar um pouquinho de futebol de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais torcedor mesmo. Então, tem certas coisas que a gente vai falar que é a opinião pura do torcedor, entendeu? Não é aquela coisa mais jornalista bravo, assim, que não puro suco do clubismo. É o puro suco do milho verde. Jornalismo UFC. Entendeu? Não me chame de Paulinho, né? Sociedade Esportiva. Paulinho. Teve um dia que eu falei, né, o nome de todo mundo, que eu falei assim, Sociedade Esportiva, Euri Benevento, São Paulo Talarico Futebol Clube. Lembra disso? Qual que foi a do André? Do André foi o quê? Esporte Clube Andréense, Paulista. Corinthians, capítulo... Tinha uma revista antiga do Palmeiras, assim, 97, assim, e aí no final da revista tinha, assim, umas chargezinhas. Aí tem um cara que tá lá na missa, assim, e aí o cara fala, vamos agora ler a carta de apóstolo aos Coríntios. Daí ele fala assim, Coríntios tanto, e não sei o que lá. Versículo Coríntios 10, versículo 2. Aí os caras, não, peraí, se fosse Palmeiras não ia ser isso. Não, o cara tá com a bandeira do Palmeiras dentro da igreja, todo bandeirão. Não, é aquelas chargezinhas das antigas, eu adorava essas coisas também. Mas, voltando aqui à realidade, essa semana aconteceu esse clássico aí, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Tinha aquela expectativa se o Corinthians ia classificar ou não. A gente até conversou aqui na semana passada que a possibilidade do Corinthians se classificar era bem pequena, já estava bem ameaçada, né? Essa classificação do Corinthians. Então a gente vai aproveitar e começar falando aqui do Corinthians. Antes de falar, só aproveitar para você que está acompanhando a gente aí, @desiludidosfc. Pode seguir a gente lá no Instagram. O nosso Greg também está fazendo várias movimentações lá no Instagram. A galera tá chegando tudo através do Greg, do Paulo. Social media. O pessoal fez um barulho rápido, assim, então aumentou os seguidores. A galera foi chegando, então todos que estão chegando na nossa página sejam bem-vindos. E continua lá que a gente vai colocar outros conteúdos também, além dos cortes do programa também. Então, durante a semana você pode acompanhar a nossa página no Instagram. O Corinthians jogou no sábado contra o Santo André, na Neoquímica Arena. Foi aquele jogo assim, movimentado, né? Tava assistindo, aí tava 2-0. Eu falei, mano, já era, não tem mais nada pra fazer. O Corinthians já ganhou o jogo, não sei o quê. E daqui a pouco, quando eu vi, os caras, não, calma aí, tá 2-2. Aí, aquele sufoco. O André pode contar pra gente um pouquinho melhor como que foi esse jogo. Bom, falando da situação do Corinthians no campeonato, todos sabemos que era uma situação muito difícil a classificação. Muito pelo início do campeonato, muito ruim. De 6 jogos você perde 5 no Campeonato Paulista na fase de grupos. Sim. E o campeonato não perdoa. Então, com o Antônio Oliveira, o time melhorou, isso é inegável. A ponto de chegar na penúltima rodada ainda, com remotas possibilidades de classificação. Mas, sábado, o Corinthians fez o jogo ficar difícil, em certo ponto. Tem muitas deficiências, principalmente ali na defesa. Com o ajuste, que agora que o time vai ter aí uma pré-temporada de 40 dias antes da estreia do Campeonato Brasileiro, o Antônio Oliveira vai ter um tempo aí, até para conhecer o grupo, porque ele não teve tempo. O Garro, esse jogador eu estou com muita expectativa nele, de que ele possa, com uma pré-temporada, ser aí o diferencial, né? Depois da saída polêmica do Rojas. Né? Estranho, ele simplesmente abandonou. Isso, né? Simplesmente abandonou
pegou a Pegou malinha e as foi embora. coisinhas e foi embora. Ele partiu. chegou a jogar? Não. Ele fez um bom jogo, né? O André falou que ele fez um bom jogo. A né? estreia dele foi muito boa contra o América pela Copa do Brasil. E depois teve os problemas de atraso de salário, né? Fizeram um acordo com ele. A primeira parcela foi paga. E a segunda atrasou 10 dias, ele já não queria ficar. É tipo quando quer sair do emprego, O sabe? que é um atrasinho de 10 dias, né? Ele não queria. De milhões, né? O Corinthians não queria ficar com o Pra jogador. quem já tava de bode, E né, o- pra jogar, Pois é. a torcida já não morria de amores, né? Foi fácil, né? É Sim, verdade. fácil. Ele, E ele agora- mesmo tava... E agora vai ter que pagar, cara. O empresário dele declarou que não topa fazer um acordo do que o Corinthians deve. Mas Não, não do pra ele- contrato inteiro. Pra ele voltar, por Não, exemplo. não. Vai pagar o que deve Não. e tchau e benção, não volta mais. É Não, pra não volta. tomar um processo Não forte. volta, não volta. Pra não virar um novo transfer ban, aí, né? Sim. E o Garro, o pessoal tá elogiando muito o jeito dele jogar, que ele tem aquele jeito meio solto. É o argentino clássico, né? E olha, não é mentira, hein? Eu já vi corintiano comparando ele com o Valdívia. Entendeu? Você tem uns Não, é corintianos verdade. muito Quantos anos o Galo Sim, tem? cara. Quem sabe? Chega no... 25, Sério. Ele ainda veio 25, falar pra mim. mas- Falou, pô, esse cara aí lembra aquele cara que jogava no Palmeiras, né, fingindo que Aquele não, cara. que não lembrava, fingindo que não lembrava o nome do Valdívia. Eu falei, ó, peraí. Mas ele é aquele cara desenrolado mesmo. Então, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo, sim. Sim, é um meia Já ali. começou ali, já começou puxando a responsa pra ele. Vários jogos que ele entra, ele puxa. A né? Então, vontade que sobra pro Garro faltava pro Rojas, né? Você via que Então, mas aí é aquela o mesma Rojas história. não tava afim. Não Que nem tava. você falou, não tava afim, mas tipo assim, o que será que foi combinado com ele? Falaram pra ele assim, ó, seguinte, você vai chegar, vai receber e tal. Aí o cara chega, não recebe o que combinaram. Aí o cara chega, tipo assim, foi combinado uma coisa com ele, ah não, porque a gente vai reforçar, vai chegar vários caras. Aí ele chega e ele percebe que ele vai ter que carregar o piano em muitos momentos. Então acho que o próprio jogador já fica um pouco assustado, né? Fala, putz, mano, será que eu vou... E o problema foi que ele teve uma dívida da gestão anterior, aí veio a nova e falou, vamos acertar. Fica tranquilo. Vamos acertar parceladinho aqui. Aí quando veio o novo atraso, ele falou, né, tá bom, né? Tudo que remete à renovação e transparência, o Corinthians tinha que se livrar. Tudo. Da Quando eu gestão falo tudo, é passada. tudo. Tudo mesmo. Jogadores, Já vi esse filme. jogadores, Sim. quem tá lá, qualquer resquício da gestão anterior, o Corinthians tinha que se livrar, porque só fez mal. Mas, André, no sábado, Corinthians vai e ganha no último minuto. Sua esperança... Você ia fazer aquela pergunta. Sua que você- esperança- Você ainda dava, né? A sua esperança foi até que horário no sábado ali? Porque aí veio o Cara, segundo jogo. eu- Vitória da Portuguesa contra o Mirassol. Aí veio... A né? esperança deve Não, ter ido e- até quando o Ituano tocou na bola, porque olha que time horrível. Não, cara. o mais louco de tudo, cara, é que a Portuguesa não ganhou de ninguém no Campeonato Paulista. Aí no dia que ela precisava perder pra dar uma forcinha, ela ganhou. Eu assisti. Ela não ganhou de ninguém e se classificou com uma rodada de antecedência. Sensacional, né? É, Esse é o regulamento maravilhoso. Jogou como nunca e se Bizarro. classificou como, Como sempre. Eu assisti Ituano e Inter de Limeira. Olha, o próximo jogo do São Paulo é contra o Ituano. São Paulo, se perder ponto contra o Ituano, cara. O time é muito fraco, é fraquíssimo o Ituano. É um forte candidato a rebaixamento até na Série B, né? O gol da Inter, o primeiro gol da Inter é muito engraçado, é gente. bizonho. O zagueiro não sabe onde a bola tá, bate na perna dele, sobra. Nossa. Meu, é muito bom. Espero que Mas seja assim o domingo. Corinthians foi muito incompetente e a desclassificação foi merecida, né? Não tem o que É, falar. o que você falou, André. Eu acho que o Corinthians não passar pra próxima fase Vexame? é vexame. Claro Você que é. fala, "Ah, vexame." Cara, tem que considerar vexame sim, porque é que a gente conversou aqui semana passada. O Campeonato Paulista ele é desenhado para os 4 grandes classificados. Sim. Desculpa, não dá pra falar, mas não sei o quê. Aí fala assim, mas os times do interior têm mais tempo pra se preparar. Não Isso importa, aí não também importa. já caiu por terra, cara, porque você pega, todos os times têm alguma divisão pra disputar, que nem a gente falou aqui. Então, cara, o Mano Menezes, ele começa uma temporada de uma maneira completamente estranha. Todo mundo falava que queria o Mano de volta. Algumas pessoas daquela diretoria anterior queriam o Mano de volta. Não, porque é um bom trabalho. Todo mundo fala, não, o trabalho vai começar do zero, ter tempo de trabalhar. Então, ele teve essa oportunidade. O time começou... O Mano é Deus bom de nos- reconstrução. É, reconstrução, Foi não o de golpe que construção. todo mundo caiu, foi esse. O Mano é Inclusive bom eu. de reconstrução. Não, Inclusive eu. Não, porque também. era isso, não, porque o Mano vai chegar e vai arrumar o time e a gente sempre sabe que o Mano ele teve bons trabalhos, tudo. Aí começa essa temporada de uma maneira completamente estranha. Aí acho que aqui os bastidores também do Corinthians atrapalharam muito. Essa Começou questão, muito mal. o jogador que chegou do Flamengo, treinou, pediram de Voltou. volta. Aí teve Aí trouxe de volta. O Garro também demorou pra caramba Demorou. pra acertar. Ele tava treinando e não tinha o nome dele no bid. O acabou a farra. Entendeu? Aí, tipo assim, acho que os bastidores Começou do Corinthians muito no mal. começo Começou muito interferiram nisso. Então, assim, não tem como, cara. É muito difícil um time que perde essa quantidade de jogos que perdeu no começo do campeonato e isso não refletir lá na frente, cara.
Então, tipo assim, a gente brinca muito que fala assim, você empata 2 jogos e tá classificado classificado. em Mas primeiro. olha que Portuguesa loucura. tá aí pra a gente mostrar que é possível. Vai perder 5, né? então. Não tem como. Aí, cara, então não era tão difícil. Teve alguns jogos que dava pro Corinthians ter pontuado. Então, aí não tem como. Agora precisa colocar os pés no chão, explicar o seguinte, galera. O português que chegou é bom, ele sabe fazer um bom trabalho, mas assim, começou errado pra caramba. Tipo assim, isso tem que ser falado. Tipo assim, não pode. É que nem eu acho que o Greg falou, né? Que estão normalizando o fracasso. a mediocridade. Não dá, cara. Não dá. Um time como o Corinthians não pode ficar de fora de uma segunda fase de Campeonato Paulista, cara. Tem que classificar, velho. Tudo bem, a gente sabe dessa questão da reconstrução, vários jogadores que foram embora e tal. Mas não dá, velho. O Campeonato Paulista não dá outra, pra ficar ainda de com fora. as 5 derrotas no começo do campeonato, se o Corinthians ganhasse da Ponte Preta em casa, Foi o grande. Corinthians já inserido nesse novo contexto. grande Não dá pra pecado falar aí, que a Ponte 5 derrotas do Mano Menezes. Não, o Corinthians se recuperou, né? Sim. Não era um futebol vistoso, maravilhoso, mas o Corinthians se recuperou a nível de resultado. Teve oportunidade contra a Ponte Preta em casa. Ali foi se o- ganha esse jogo, a estava na eliminação briga. foi ali. Então assim, não adianta falar, foram 5 jogos do Mano, ok. Mas teve um jogo contra a Ponte Preta já no novo contexto de Antônio Oliveira. Então assim, não tem desculpa. Foi um vexame, o Corinthians tem que focar nessa reconstrução. Não vai ter um adversário fácil na Copa do Brasil. Vai pegar o São Bernardo. O São Bernardo é chato. É um time difícil já na segunda fase. Se cai numa segunda fase, já é menos receita para um clube que está precisando. É o que eu falo e falei agora no meio da discussão. Já vi esse filme, um time lá da que a gente Baixada deu uma ignorada, Santista, né? Desculpa, a gente ignorou você falando, já vi esse filme. Fala só Já mais vi uma esse vez. filme e no grupo a gente conversa muito sobre isso e o contexto é muito parecido, cara. Um presidente que assume como um salvador da pátria, um cara bem intencionado, assim como foi o Rueda no começo, vindo de gestões mafiosas, desastrosas, mesmo caso do Corinthians. Inexperiente, provado a cada dia na presidência que ele é um cara aparentemente bem intencionado, mas extremamente inexperiente. Né? É exatamente o que aconteceu. Ficou fora na primeira fase do Paulista, chegou a brigar para não cair, depois avançou e ficou fora com maldade de antecedência. É um filme muito parecido. Claro que dá para ser evitado agora, já os problemas começa que a o arrumar, Santos não né? evitou. O Santos teve 3 anos de alerta. O Corinthians está começando agora esse contexto. Aí, Então, dá tempo, mas tem que fazer. tem Essa que agir. troca de técnico também que mata. E velho. contratar. O próprio Porque pro Santos. brasileiro tem que contratar mais gente. Então, mas é aquilo que a gente conversou. Às vezes a gente fala isso, parece que é torcedor que tá clubismo e tal. Não é, gente. Como que um resultado num clássico muda as coisas, muda a ideia do torcedor, a esperança. O Corinthians empatou o jogo contra o Palmeiras, uma coisa assim que foi assim um negócio absurdo, inexplicável. Empatou um jogo que Sobrenatural, estava tomando pressão, merecia Sim. ter perdido demais. Eu não tô, juro por Deus que eu não tô falando com um olhar de torcedor, tô falando de quem viu o jogo inteiro. Cara, merecia perder de 3-4 aquele jogo pelo jeito que tava jogando. Conseguiu, o futebol é isso, a magia e o legal do futebol é você, um time que tá perdendo 2-0, conseguir buscar um placar de 2-2, é um empate heróico, é legal pra caramba, mas isso maqueia muita coisa. Maqueia. Isso tampa de falar, nossa, cara, ele conseguiu empatar com o Palmeiras do Abel, ele conseguiu parar o Abel. Cara, não é parar o Abel, não tem que se preocupar com o Palmeiras. Tem que se preocupar com o seu próprio time. Então, tipo assim, aí esse resultado fala assim, não, o time tá bom, dá pra jogar Brasileirão. Velho, não dá, velho. Então, tipo assim, algumas coisas precisa olhar. É que nem eu falo, alguns jogos, o próprio jogo entre Palmeiras e São Paulo na Supercopa, em alguns momentos que ele precisou trocar várias vezes, aí o que mostra? Ó, precisa de banco. Então, esse tipo de jogo mostra assim, ó, beleza, conseguimos empatar, mas foi um negócio assim que você vai ficar todo jogo fazendo isso, que nem aquele jogo, o ano passado o Corinthians na Copa do Brasil, todo jogo o Corinthians tentava empatar o jogo no último minuto e levar pros pênaltis. Mas Não, ali era um outro contexto. não, eu sei que é outro contexto, mas eu tô falando assim, de novo vocês vão passar pra um ano contar assim, com isso, que eu tô né? querendo dizer. Tipo assim, pra você vai contar contar com todo isso. jogo com a sorte de tentar uma bola, de lutar por uma bola e não vai, que nem você falou agora, não vai pensar no banco, não vai trazer ninguém, não vai Então, mudar O que aconteceu a no derby filosofia. é um fato muito Eu acho pontual, que né? a questão do ano de 23 para 24, você via que o Corinthians já entrava em campo derrotado. Né? Era uma... Sim, era aquela, vamos lutar pelo empate. Sim, e os técnicos, né? O Corinthians de uma sequência de Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes, né? Em 2024, né? Não tem... Não cabe mais. Não né? cabe mais. Tanto que após a eliminação contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Luxemburgo cita
Eu entrei pra perder de pouco. De 1-0. Eu Quase queria, deu certo, eu queria quase deu O virar. Luxemburgo deu várias dessas, Perdendo né? de 1 a Na 0. passagem Eu sinto falta É do maravilhoso. Luxemburgo. É, Eu o acho que ajudava Luxemburgo é um bastante. personagem. Mas ele eu é bom acho pra que falar. uma coisa do derby é que já teve momentos da história que o Corinthians acabado, o Palmeiras ia lá e perdia o derby, e o Corinthians ressuscitava, que é o Corinthians campeão mundial, né? E acho que tem essa memória Tem da torcida do mística. Corinthians. É. Só que esse time nem isso. Foi uma coisa Não, bizarra ter perdido depois na sequência, que ali podia realmente ser um ponto de virada para alguma coisa ainda nesse É campeonato. nessa historinha de mística aí que... Exato. Então, mas é que Gosta de mostra- gringola, cara. Só a mística não resolve. Não, É isso a já foi- mística isso da isso não- camisa, Você não cara. pode resolve. deixar Isso aí isso. se Não apegar. pode, não pode. Não pode deixar maquiar, isso que eu tô falando. Tipo assim, foi importante, foi legal pra caramba, entra pra história, entra. Mas não pode deixar maquiar a má fase do clube, é isso que eu quero dizer. Sim. Então, assim, precisa sim pensar, falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. Então, que nem a gente tá falando dos reforços, o André falou que precisa de reforços, cara, eu nem sei, eu até dou risada, André, eu não sei até onde vai isso, mas saiu, né? Até trouxe semana passada pra falar pro André, só que acabei, a gente atropelou os assuntos e fomos pra outro lugar. Mas o Corinthians chegou a cogitar a possibilidade de trazer Thiago Heleno de volta Meu Deus. Bacana. e o irmão do Romero. Nossa. Né? Porque tem o que joga e tem os gêmeos dele que dizem que é meio um O pouquinho Oscar. Tem uma coisa importante que é, esse time não está pronto para o brasileiro. O Corinthians não contratou pouco. melhor. E contratou. Contratou muita gente, gastou um dinheiro danado, porque a farra acabou, não sei A o quê. farra acabou. Eu discordo do Greg só num ponto. Eu ainda preciso me convencer que o Augusto é bem intencionado. Eu acho que ainda tem uma sequência de coisas complicadas ali. que Então, seguem. o Rueda, no fim das contas, se descobriu que ele não era Exato. um cara se bem dizia, intencionado. né? Né? Ele se dizia bem intencionado. O Augusto, aparentemente, entra como o Rueda. Salvador da pátria, vamos viabilizar a receita para o clube, né? Vai ser uma gestão mais transparente. Isso foi prometido pelo Rueda também. Acho que Mas o Augusto, o fim a gente sabe, né? Ele Então, começou mal na questão do futebol mesmo dentro de campo. Tanto que fora ele colocou pessoas no marketing, até no financeiro, até mais no... uma congruência com no... Na Também foi assim direção o do Rueda. futebol. Também O foi assim. problema é dentro de campo. Fora de campo, o Rueda viabilizou Era o só patrocinador os Master diretores- Record, sim, renovou o contrato do Marcos Leonardo. Os diretores de Quando no futebol. João Paulo, Quem foram os então, diretores de futebol do Mas no Santos? campo, o Santos não passou da primeira fase do Paulista em um ano, Sul-Americana. brigou para não cair em quase tudo, perdeu pro Deportivo Tátira da Sul-Americana. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu torço para que o Corinthians siga o mesmo caminho do Santos. Só para validar minha teoria. Ah, né? Eu tô- só pra você estar sim, certo. Claro, só para validar minha teoria. Você tá alertando. Mas eu tô É alertando um que ainda alerta. dá tempo. O André é um ainda corintiano dá. que eu Sim, gosto, sim. eu tenho amigos Sim. corintianos Ainda muito dá. queridos. Sim. Olha, Ainda dá tempo. Você viu que pesado. Ainda essa dá coisa. Ainda tempo, dá cara. tempo. Dá Mas tempo. O Santos o- teve 3 anos de alerta e não ouviu. O Corinthians- Vamos ver se o Corinthians ouve. E só Quando cai, pode falar. do Thiago Heleno, mas isso aí não existe. Né? Não, Thiago você Heleno. mandar o Gil embora pra trazer de volta o Thiago Heleno, Fica tá de com o Gil. brincadeira, não é? Exatamente. Fica com o Gil, pelo menos. Eu acho que o Gil é melhor que o Thiago Heleno. E agora que o Nada Rojas contra o saiu- Thiago Heleno, mas, mano, não é pra trazer o Thiago Heleno agora, velho. E agora que o Rojas Thiago Heleno saiu, é fim de abriu uma carreira. vaga de estrangeiro, né? É, então. Olha Não aí. sei se- Olha aí a boa oportunidade. Não, são duas. O Rafael Ramos, o português, saiu. Foi pro Ceará. E o Rojas também saiu. Abriram 2 vagas de Aí, ó. estrangeiro. Então, estrangeiro. Mas não traria o Oscar Romero. Não, folclore total. Já tem o irmão, não dá, tá bom, gente. vai trazer outro. Um é meia boca. Os dois o somados outro- não dá. O Corinthians, quando caiu, contratou o motorista da portuguesa. Porque ele Já sabia o sa- caminho. Já sabia os caminhos. Não é zoeira, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Vamos indicar pro, Então, pro tipo, ó, Greg. o Greg tá né, falando esse dos ano. caminhos aqui, então assim, ó, o caminho é contratar esse, o motorista da portuguesa. contrata quem trabalhava lá Já no outro conhece, time, né? já conhece. faz Os a... atalhos. Já se antecipa. Já tá tranquilo já. Mas ó, então, pra fechar o último jogo do Corinthians do Paulista, Paulo, Corinthians e Água Santa, né? Vamos jogar no domingo. O Água Santa brigando ainda mas por vaga. o Água Santa vendeu o jogo? Vai ser em São Não, vai Bernardo. ser em Você São, não, vai ser não aqui. conseguiu vender, porque tinha Na uma verdade, Vai possibilidade. em São Bernardo. Não, o Água Santa já não tá jogando em casa, né? É. De Ademão. Tá jogando. Será no estádio 1º de maio. Vai ser no Mão do 1º de Brasil. maio em São Bernardo. Tá. E o Água Santa briga ainda, né, por vaga. Então, Só confirmar isso porque aqui tá constando Distrital Dinamar. Olha só. Será que vai ser Será em que Diadema? voltou na Porque, ó, última rodada? aproveitar Será que ainda enquanto- pode Pode ser, às vezes, jogo pra classificar. Enquanto nossos amites vão procurando Mas também, a informação pode aqui, ser. aproveitar para falar para você que está ligado com a gente aqui. Esse é o programa Desiludidos Futebol Clube. A gente está falando sobre os times de futebol de São Paulo. Então, para você que está ligado com a gente, quiser seguir a gente lá no Instagram, @desiludidosfc, pode mandar sua mensagem. Inclusive, a gente está em live no YouTube também, pode mandar uma mensagem, uma pergunta que a gente vai responder lá também, vai responder aqui para vocês. E para a galera que está ligada com a gente, pode mandar sua pergunta, sugestão de tema, o que a gente pode falar aqui no programa também, porque você que está assistindo com a gente também faz parte aqui do nosso time do Desiludidos.
E aí, São Paulo? Bernardo do Campo. São Bernardo Bernardo mesmo. E outra, a classificação São do Água Santa, acabei de ver. Tem que É bem sofrer. improvável. É, tem bem que ganhar improvável. e a Ponte Preta perder. Na bem. verdade, são 8 gols de saldo que o Água Santa precisa tirar. Mas é a impossível. vitória, né, que define? Ou é o saldo de gols? Não, mas é que eles estão a 3 Vitórias. pontos de distância. Então, mas não é o número de vitórias? Sim, é Ah, o primeiro verdade. Se critério for Santa é- tem 4. vitórias, primeiro- ele passa. Então não o é tão número de improvável, vitórias. não. Não é tão É, improvável. mas a Primeiro Ponte Preta critério. precisa perder o último jogo. Nossa, a Ponte pega o Santo André fora. Não E é- possível, cara. E o Santo André que tá Porque a brigando Ponte não vai também pra beliscar não um cair. empate, né? Não é É. possível. O Santo André é... Se o Santo Ituano André é ruim, cara, fraquíssimo. Não sei, sábado eu senti que o Santo André mostrou uma melhora muito Ah. grande contra um adversário. jogo, né? André, sua esperança então pro Campeonato Brasileiro? Então, Base- campeão não vai ser. O Corinthians não será campeão brasileiro, isso é fato. Aí é- Creio Polêmica, que hein, ó. Quem quiser betar aí, ó, quem gosta de casa de apostas aí, André crava. Aí cravou que não vai ser. Já aproveitei. Já coloca aí, hein? Mas eu acho que não vai passar susto. Vai ficar ali, oitavo, nono. Você acha, cara? Creio. Mas comparado com o ano Com passado, a- você não acha que tá pior do que o ano passado, cara? Não. Você acha que não? Eu acho que o elenco, o time é melhor. Você via o Corinthians ano passado, fora de casa principalmente, era horripilante, cara. Era desanimador. Desanimador. O recorte do Paulista é pequeno também, até difícil de cravar o que vai acontecer, porque E pro metade. O Santos o Corinthians- recorte é maravilhoso, porque vai enfrentar toda essa galera na Série B. Pro Corinthians, o parâmetro é quem? É o Bragantino, não enfrentou porque tá no mesmo grupo. E nos 3 clássicos não ganhou nenhum. Esse é o Corinthians o até ano aqui com passado- adversários de Série A. O ano passado o Corinthians na primeira fase voou do Paulista. Voou. Sim, cara. Então, jogou Voou. direitinho, né? Com o Lázaro. E O chegou. Lázaro, tá vendo? Não, mas é o que eu sempre falo Senhor também, cara. Cristiano. chegou. Perseguido. O Campeonato E Paulista. chegou. Desculpa, pode continuar. o Campeonato Paulista, ele é tiro curto, cara. Que nem você falou. Você perde 5 jogos no campeonato de tiro curto. É uma loucura, velho. Não Acabou. dá, velho. Então, tipo Seguidos assim, ainda. é tiro curto. Seguidos. Não leva desaforo. E outra coisa, Não vai desaforo. não dá pra ser parâmetro pra nada do restante do ano, cara. Porque você se cria naquele negócio assim, não, o time foi pra final. Eu lembro de 2014, cara. O Eu Palmeiras... acho que dá pra ser parâmetro pro mal, viu? É, pode ser. Pro mas bem não dá, o- mas pro mal dá. O Palmeiras em 2014... Se você foi mal no Paulista, irmão, brasileiro, Então. ó, faça oração, cara, porque... Agora, pro bem, não Faça dá pra ser uma oração. parâmetro mesmo. Mesmo sendo campeão, Você não dá pra pega garantir times nada. que foram campeões, É. o Vasco foi bicampeão em Aham. 15, 16 e caiu. Né? Então, pro bem eu concordo, mas pro mal, cara, é, porque- um sinal de alerta. Mas eu não quando fui o bem, time vai não pra- passei da primeira fase do Aí Paulista. sim, é. Porque, Peraí, né? porque às vezes o time vai pra final, às vezes até ganha o título, e depois tem o restante do ano Nesse desastroso. caso não é parâmetro. Entendeu? Que nem mesmo. aquela vez que o São Paulo foi campeão paulista com o Crespo, né? Depois teve um ano completamente difícil. Comum, O coadjuvante. Crespo foi mandado embora no começo do Campeonato Brasileiro, nem deixaram ele trabalhar. Então, aí você se ilude com aquele, não, porque o time foi pra final. 2014 o Palmeiras fez isso. Ele foi bem pra caramba no Paulista e depois ficou o resto do ano lutando pra não cair, passando vexame. Não caiu por um milagre. Mas, tipo assim, por isso falando, não dá pra... Milagre que tem nome e sobrenome, né? Henrique Dourado? Não, senhor. Henrique Santos Ceifador? Futebol Ah, Clube. na verdade. Ó, a gente tem que fazer um... Barra um Thiago especial. A gente Ribeiro. tem que fazer um especial. Um Eu especial. quero fazer um especial. Essa Eu e o fanfic. Greg, com a maior fanfic da história do futebol, cara. Pra falar que foi o Santos que ajudou o Palmeiras. Especial a... de fim de ano. Pode Tem ser. que fazer pode ser programa mídia. ouro, né? Porque, meu, essa fanfic, velho, é maravilhosa. Mas é isso. Aí você pega o Campeonato Paulista e usa como parâmetro pro resto do ano, porque, por isso que eu tô falando. Porque você fala, não, o time foi bem. A gente não precisa de lateral. Não, Porque não o foi time bem. Não, o time não foi bem. Não foi bem. Não, isso que eu tô falando. Você usar o. Porque o que eu tô falando do ano passado, que você falou que foi bem, aí usa o Paulista como parâmetro, e aí Pois o é. resto do ano fica achando que tava. Não, ele tava bom. Não, precisa de lateral, acho que um lateral esquerdo, um segundo volante, acho que o Corinthians precisa, mais um meia. Goleiro. Goleiro, Goleiro. Ah, mas o Fernando bom Miguel. goleiro bom, faria cara. muita diferença. o Carlos Miguel. Cara, eu falei é bom Fernando goleiro. Miguel. Fernando Quem é Miguel Fernando também é Miguel? muito bom. Miguel. Quem que é goleiro. Fernando Miguel? É um goleiro Goleiro, também. goleiro também. Está no Ceará. É Carlos Jogou no Miguel. Vitória, né? Carlos Do Miguel. Corinthians é Carlos Miguel, desculpa. Carlos Miguel que Mas eu acho ele bom. fora dos campos. O quê? BBB, né? A participante. Ah, entendi. Ô, louco. Tá bem o O Carlos André Miguel. tá aqui, tá. Bom, Bom, já que não vai ter mais André assunto tá aqui, futebolístico pro André, Então, ele né? tá pode se dá uma trazer diversificada. né? Programas, Os bastidores, variedades, né? variedades, Ele tá posso namorando trazer. com uma ex-BBB? Dizem, né? Com uma atual BBB. Foi Yasmin Brunet, dizem que Ah, ele tá... Não, mas a Yasmin tá na tinha casa. Ele namorava com a Yasmin? um affair. Pô, que legal, velho.
né? Legal. Belo. Maravilhoso. Mas mandar um abraço também pro meu amigo Paulo Nogueira, tá acompanhando a gente aí, São Paulino. E ó, André, ele falou que o Corinthians vai pra Vai cair? Série B. Falou que vai. É São Paulino, né? Ao contrário. Ele tá torcendo Você pra tá isso. criticando a análise isenta É, do mas Paulo Nogueira. então. Pelo amor de Deus, né? E é chará do nosso amigo aqui, Exato. né? E aí tem aquela velha história, né? O André que costuma fazer isso comigo, ele fala assim, Análise ou torcida? análise ou É torcida? torcida ou análise? Aí fica a pergunta, né, pro nosso amigo Paulo Nogueira. Isso aí é uma análise futebolística ou você está sendo clubista? Ou os e- dois. E você está torcendo Ou os dois. As duas pro coisas. Corinthians cair. Cara, mas eu acho difícil, velho, porque dá tempo de arrumar. A diferença do Paulista é essa, o Paulista tira o curto, que nem eu falei. Agora, o Campeonato Brasileiro é longo pra caramba, 2 turnos. O Greg vai falar, eu já vi esse filme. Dá tempo. Até coçou, mas eu falei, Mas não, dá deixa pra lá. tempo, velho. Não, e o Santos Você também, pensa, pô. vai ter 30 dias pra preparar, o Santos não Dava teve, tempo né? pra caramba pro Santos. Até a última rodada Mas dava tempo. isso de falar, o Santos foi até a última rodada com chance e fez uma Dando força do tempo. caramba. Capengando. Fez uma força ainda, né? É isso. Tipo, cara, dava pra escapar na última. Aí, entendeu? Aí você vê que esse negócio dessa fanfic Bom, aí, salva ó. esse programa Deus aí, castiga, no final filho. do ano, em dezembro, a gente... Ah, a gente podia fazer um bolão do Campeonato Brasileiro, né? Vamos fazer? Campeão Ó, e os chegar 4. chegar perto da primeira rodada, eu vou chamar um palmeirense. Mas não dá pra eu participar desse bolão, né? Não, Esse pode ano não dá. participar, pode participar. Vou chamar um A gente faz palmeirense. bolão da muito série- melancólico, A gente faz né? um bolão da Série B Primeiro também, ano do pra ter- programa, vamos fazer um bolão. Pô, meu time não tá. Não, mas no vai bolão. dar, você vai ver. A gente vai dar um jeito. Vou chamar um tarólogo palmeirense, Tarólogo? que é o Alexandre Jabali. Ele vai jogar pra gente aqui pra saber qual Maravilha, vai ser o boa. destino dos times no Campeonato Brasileiro. Estou falando sério mesmo. A gente tá aqui na Astral TV. Eu já falei com ele, Alexandre Jabali, Maravilha. Alviverde. Vamos Ele vai conferir se fazer o pra peixe vai gente isso subir aí. também. E a gente vai ver se o peixe vai subir, que eu acho que é praticamente 4 vagas, né? certeza, Se né? subir, São as duas certezas, o Corinthians não vai ser campeão. Duas certezas. e É, e o Santos vai subir. O Corinthians Duas- não será campeão brasileiro. 3 certezas que a gente tem nessa vida, que a gente vai morrer. Mas uma Sula crava. Segunda, que o Palmeiras não ficou na Série A por ajuda do Santos, foi Ah, pelas essa próprias acho que pernas. é a Essa aí controvérsia. é a E que o debate. Santos vai subir, beleza? E aproveitando, então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, para você que está na live pode continuar com a gente. Vai fazer um intervalo aqui na Astral TV e daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta com o Desiludidos Futebol Clube aqui na Astral TV. Para você que tá ligado, que tá chegando agora, não tá entendendo nada, a gente fala sobre futebol, a gente puxa um pouquinho mais aqui para os times de São Paulo, né? Então a gente bate aquele papo, aquela coisa mais descontraída. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, @desiludidosfc. Procura lá no Instagram que você vai ver, tem um monte de coisa legal. O Paulo já fez uns quadros lá falando do São Paulo. Eu falei, olha só o que ele tá falando aqui. O Greg também prometeu pra gente coisas da Vamos acompanhar o arquibancada. Santos na saga da Série Saga B. da Série B. Eu já Vai fiz tá lá algumas no canal coisas também. Aí, ó, bora. Eu já fiz pro também um Amazonas. vídeo. Vai pro Você vai? Amazonas. Você vai pro Amazonas? Amazonas e Belém. Já Eu fiz um tô vídeo lá no recordando. Canindé. No Canindé, o Palmeiras enfrentou a Portuguesa lá. E nos bastidores, eu falava que eu queria que o Palmeiras jogasse no Canindé, porque Mudou de ideia. a Barueri é complicado pra caramba, como diria Paulo, divide opiniões. Ele fala, divide opinião de quem? Todo mundo odeia jogar lá. Não divide opinião de ninguém. Você tá... Mas você mudou de ideia. né? Ah, eu mudei de ideia, cara, porque realmente, cara, o Canindé é um estádio muito simpático, é um estádio Não, é um histórico. estádio clássico, mas é clássico, assustador assistir um Mas, jogo lá cara, hoje em dia. assim, o gramado tá bem cuidado, a iluminação também tá ok. O que eu acho que complica realmente é a estrutura do estádio, o jeito de você chegar para entrar lá. Eu acho que as entradas elas são um pouco confusas. Tem uma bem localizado churrascaria até, no meio. mas pra entrar é bem ruim. É, então, Você entra então, no estacionamento, pelo menos isso. o setor que eu fiquei no último jogo que eu fui, cara, no entra de visitante. um lamaçal, uma Isso, loucura. lá. no meio de uma churrascaria, ali do nada, assim, tem entrada. Aí você não sabe se você vai bater um rango ou se você vai pro jogo. Vai no rodízio ou... Aí entendeu? Não tem jeito. Então, eu acho que é um pouco mal organizado. Aí você pega assim, um jogo de 11 mil torcedores, foi esse caos. Você imagina se você coloca 20 mil, porque ali eu acho que, se eu não me engano, atualmente Carga máxima, só né? pode 20 mil. Às vezes até um pouco menos, porque pelo que eu entendi, tá liberando menos devido a alguns problemas no estádio. Então, assim, você imagina, se você coloca 20 mil num jogo do Palmeiras de quartas de final, que todo mundo quer ir, cara, o estádio ser não vai Barueri suportar. mesmo, né, Barueri? Então, assim, infelizmente vai ter que continuar sendo em Barueri, porque o Canindé hoje não tem estrutura para receber um jogo grande, cara. Então, por isso eu tinha esse desejo, mas já perdi. Tem um estádio na Zona Leste que vai estar mais livre aí nos próximas rodadas, que pode ser um bom caminho. Pagar Imagina um que aluguel, legal o Palmeiras pagar jogando um na aluguel Neoquímica Arena. decente. Não, imagina. Por que não? Eu acharia ótimo. Duvido, velho. Acho que nem se pagasse os caras iam querer que jogasse lá. Palmeiras? Será?
sei. Eu acho que, Eu o acho que Palmeiras- não. eu acho que o Palmeirense não ia essa querer. política da Boa Vicença deveria existir entre os Eu clubes. Sim, acho- a gente falou A sobre treta isso. aí é São Paulo e Palmeiras. Apesar que agora eu acho que, Acho isso, que acho que Corinthians- isso morreu agora. Acho que Corinthians, a Leila e o Augusto são É, mais próximos. Porque assim, se a gente A considerar a Leila tem a rivalidade, Leila, ninguém joga no estádio de ninguém. Não, Exato. Mas a gente tem que entender que, meu, existem negócio, futebol é um negócio por trás. Os Isso. presidentes são amigos, a trocam gente falou favores. sobre isso. Lembra, ligaram. Faz sentido. Eles ligaram pro Palmeiras para perguntar sobre o Luxemburgo quando ia contratar. Eu achei Meu super bizarro isso, mas aconteceu. Realmente, eu acho que hoje. Vocês falaram o quê? O Duílio pediu... Você não sabia disso? Indicação. Recomendação. Recomendação. E recomendado, né? Falou, contrato. Agora. Leva. Eu queria entender uma qual, ótima eu ideia. queria entender qual Uma que é o ótima ideia. contexto dessa ligação, cara. Porque fala assim, olha, carta de você tá recomendação. pensando em contratar o Luxa, Então. que vocês mandaram embora Meu Deus do céu. E no aí, meio de um sério, campeonato, sério? no meio de um Eu acho que a campeonato, resposta foi: 3 esse trabalho derrotas. do Abel foi montado pelo Luxemburgo. Contrata 3 que ele tá na derrotas. fase boa. O 3 Bruno Matos derrotas diz isso, seguidas. né? Então, Ele O sempre- Bruno Matos sempre defendeu sempre isso. defendeu depois de 3 derrotas seguidas, vocês mandaram ele embora e a gente quer contratar ele. O que vocês acham disso? Cara, eu não sei, mas eu acho que é mais a questão. indicou na hora. É brincadeira. Eu acho que é mais a questão da comissão técnica, da questão de Sim, como sim, que ele sim. estava atualmente, Comportamento. comportamento. Deve ser isso, cara. A gente fala brincando, mas Ah, não que, sei. que é um. No caso do presidente anterior. Mas eu não acho que, tipo assim, o Palmeiras falou, contrata assim, tipo, pra ferrar com outro time, sabe? Acho que foi isento. É, né? eu acho Ó, que o cara foi tá isso. assim, Tipo assim, né? o cara é bom, pode contratar. Depende da forma que o Duílio Tipo assim, ó, questionou também. Né? Exato. Assim Depende como do teve que foi uma- que ele foi um negócio, perguntou. Uma época que o Palmeiras estava numa draga horrível, assim, e aí tinha um cara, eu vi um cara num grupo, assim, de WhatsApp, esses grupos eu acho maravilhoso que os caras tiram notícia de um lugar, né, que eu não posso falar aqui. E aí você fala, todos os setoristas daquele clube não sabem dessa notícia, mas o cara que fica lá no Twitter, no grupo de WhatsApp, sabe. Ele, ó, Fica lá no X. não tá trabalhando em nenhuma emissora, hein? Só do WhatsApp ele sabe gerar furos. Legal. Aí ele falou assim, olha, é porque eu soube de uma vez que o Palmeiras tava na época da Parmalat e tal, juntou o São Paulo e o Corinthians e contratou uns caras para infiltrar esses caras como sócio do clube, para virar conselheiro e começar a ferrar o clube. teoria, Eu fiquei pensando, hein? eu falei, meu, juro, Que viagem, não, cara. isso foi falado num grupo, juro por Deus, cara, foi falado num grupo de WhatsApp que hoje eu não faço mais parte, mas o cara, ele jurava de pé junto que tinha infiltrados dentro do Palmeiras, que Pra eles prejudicar o clube. prejudicar o clube, pra por dentro prejudicar e fazer o clube se ferrar, e ficou todo esse tempo sem ganhar título, 2 vezes na Série B e tal. Aí você fala, mano, isso não é pessoas infiltradas, não são pessoas infiltradas fazendo... incompetência É incompetência, mesmo, cara. não Então, tipo assim, precisa filtrar ninguém. o cara tem a capacidade pra criar uma ruindade eu aposto. loucura dessa, cara. Tá de brincadeira, né? Não, e aí, tipo assim, você fala, mano, ninguém nunca ouviu falar sobre isso, é só esse cara. Exclusivo, Eu queria né? muito Uma falar, meu exclusiva. amigo, depois isso que a gente nem se fala mais, porque eu não tô mais nesse grupo, porque é invenção, né? Mas desabafos à parte, agora a gente vai falar um pouquinho do Santos também. Greg, conta pra gente como é que foi o Santos nesse final de semana, depois de uma derrota, como que tá se preparando aí pra próxima fase. O Santos já classificado há um tempo, né? Foi o primeiro clube classificado no Paulista, incrivelmente. Matematicamente, né? Claro, muito pelo grupo, muito fraco. Sim. Mas em contrapartida tem que dar o mérito, porque se você está num grupo fraco, quer dizer que você não enfrenta esses times, né? Porque Sim, os times não enfrentam. O Santos não enfrenta a Portuguesa, Santo André, Ituano na primeira fase. Então o Santos pontuou e se classificou com antecedência, enfrentando teoricamente os times mais fortes. Não pegou esses times na primeira fase. Então tem esse mérito, né? Mas se você analisar racionalmente a forma como o Santos jogou esses jogos, as vitórias que o Santos conquistou, são poucas as vitórias incontestáveis. Né? As vitórias do Santos não são incontestáveis. E aí é o que eu falei no primeiro programa, o torcedor santista tem que entender o contexto e entender que é isso aí. Não vai Esse é ser o muito estilo mais do que Carille, isso, né? esse é o contexto do Santos. O Santos precisa de resultado, o Santos precisa recuperar um pouco da moral, precisa que a torcida abrace a causa. Já está abraçando acho que a já causa, abraçou, né? Tá mas bonito. o resultado ajuda, né? O Santos classificar com antecipação, jogar um mata-mata de Paulista depois de 3 anos, estando na Série B, vai Olha ser o isso. único mata-mata do ano. 3 anos fora, velho. 3 anos fora. Foda. Estando na Série B, né? Então, assim, é o único mata-mata do ano que o Santos vai jogar. É a única oportunidade de enfrentar seus rivais, de enfrentar times de Série A. Vai ser no Paulista, o Santos não está na Copa do Brasil. Então, sim, o torcedor do Santos tem que entender esse contexto. Eu entendo esse contexto, mas a gente precisa ser racional também, que quando apertou o calo, né? O Santos não foi bem. O Santos não jogou bem contra o Novo Horizontino, que é um dos melhores times do campeonato. Perdeu na Vila. O Santos fez uma partida tenebrosa contra o Bragantino, talvez a pior do ano.
que é um time de Série A, que jogou com 1 a menos quase que o segundo tempo inteiro. O Santos não conseguiu se impor, não conseguiu criar. Foi na base do abafa no final, bola na área, chegou a perder alguns gols. Mas assim, é muito pouco. Ok, está classificado, tem todo o contexto. Mas é preciso ficar em alerta. A Série B é um campeonato extremamente atípico para o Santos. Sim, sim. Campeonato difícil. Né? O Santos não está acostumado, é a primeira vez que está lá. Então, assim, o Santos precisa encarar com o máximo de seriedade, precisa entender que essa primeira fase do Paulista é contextual, não é uma primeira fase para a gente, não. O Santos engrenou, o Santos está voando. Né? Não vai ser fácil o jogo contra a Portuguesa, ao contrário do que imagina, não vai ser fácil. Você acha vai mesmo? ser um jogo difícil. O Santos tem um ataque, uma limitação no meio campo muito grande. O Juliano... até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Não há transparência em algumas coisas nessa gestão. Isso incomoda. Sim. Porque assim, o Juliano ano passado jogou 55 jogos pelo Corinthians. Mas... Fez quase que a temporada inteira. Então assim, fisicamente... mas fisicamente Mas jogou. não se esperava Sim, sim. que ele fosse arriar com 2 jogos. E uma lesão que até hoje ninguém É explicou. estranho. Faz 3 ou 4 Tipo, já jogos que chegou. você ouve, o Juliano vai voltar. Ó, nesse próximo jogo o Juliano vai ser escalado. É como se ele já tivesse vindo lesionado. Né? Não dá pra... exatamente, fica essa impressão. Como assim? O gramado do Jogou Allianz 2 Parque tava jogos. ruim, uma lesão na panturrilha. Pô, mas A um culpa é mês sempre do fora, gramado, né? mês, É e, sempre do Allianz. mês e meio A culpa fora. do Allianz. É estranho. Então, assim, pode ser que ele seja machucado de fato? Ok. Se ele estiver, né? E a gente tem que considerar essa hipótese também, não dá pra ficar achando que tudo é uma teoria da conspiração. Mas o Santos precisa de um meia, porque desde que o Juliano saiu, o Santos carece de um meia. Casares não se firma, Nonato é uma opção patética que a gente tem no elenco e que o Carille acaba insistindo. Então, assim, classificamos, o Santos está confortável, talvez fique aí na segunda melhor campanha, terceira melhor campanha Fez do bons geral. clássicos também, né? Jogou bem, foi competitivo Foi nos competitivo. clássicos. Isso, Contra o foi São É. Paulo, jogou bem. Não, Foi contra o Palmeiras competitivo, também, buscou jogou um bem contra o golzinho São ali, Paulo. 2 a 1. Contra o Palmeiras foi medroso. Depois buscou. Depois, quando percebeu, não, peraí, vamos jogar também. dá Dá pra pra Melhor jogar. foi jogar. contra o Corinthians, né? Foi Ia bem contra o buscar essa Corinthians. serinha, Melhor né? foi contra o Então, Corinthians. assim, foi competitivo nos clássicos. Então, assim, dá pra extrair muito mais coisas boas que ruins. Eu não quero ser aqui o cara pessimista. Mas não dá pra considerar que o Santos é uma Já máquina subiu. de jogar Claro. bola. Não dá pra considerar que já subiu, que vai chegar na final do Paulista, porque provavelmente fará as quartas e a semi em casa, por conta da campanha. Não dá pra cravar isso. Né? Eu acho que o Santos vai classificar contra a Portuguesa? Óbvio que eu acho. Tem chance Torcida muito maior, ou análise? né? Torcida absurda e análise passar, também. vai passar. Mas não vai ser um jogo fácil. Confirmado. Confirmado na Vila, um outro erro gravíssimo, não sei se da comissão técnica, dos jogadores, da diretoria, que é o seguinte, cara, vamos jogar na Vila, tem um suposto ganho técnico. Ok, essa é a mística que todo mundo fala. A mística, Né? A mística, a famosa A mística. mística aqui, né? Tem o ganho técnico, beleza. Vamos fazer o seguinte, então, vocês querem jogar na Vila? Se perder o jogo na Vila, a renda que eu deixei de fazer em São Paulo, a gente desconta do salário de vocês aí. Vocês não estão pedindo para jogar na Vila? Vocês não querem decidir onde o Santos vai jogar? Então vamos fazer isso. É Eu queria simples ver assim. o Greg como É diretor. simples né? assim, Diretor, cara. aham. Se o Marcelo Teixeira, que decidiu isso, numa conversa, ok. Né? O Carille chegou lá, pô, vamos ter o ganho técnico da Vila Belmiro, vamos garantir o resultado, vamos deixar um pouco de lado a parte financeira. Beleza. Mas assim, não dá para jogador e treinador escolher onde jogar. Ah, cara, é complicado. O Santos tem que jogar onde tem dinheiro, onde está a sua torcida. Onde o Santos o povo precisa está. de Não, e é dinheiro, outra que precisa você de falou. renda. Você Entendeu? Você Não colocou dá pra 50 mil considerar. no Morumbi. Exatamente, 2 milhões. Aí você pega um cara, jogo 2 milhões de importante renda. agora, coloca no Morumbi de novo. Coloca Exato. lá na Neoquímica, Exatamente. meu. Tem Lota o gente que estádio, cobrou cara. muito barato também. Então. Ia ser uma renda bem maior. E outra, cobrou barato para facilitar a lotação, lógico. para também ter esse público. E também o São Paulo acabou liberando uma carga limitada de ingressos. Sim, Poderia sim. ser, poderia Caberia além, mais, talvez daria uma quarta mais. de final, negociando aí com o Corinthians, que não vai ter jogo na sua casa, negociar a carga máxima ali da Arena Itaquera, né, do Neoquímica Arena, 42, 45 Estádio mil pessoas, Municipal de Itaquera. entendeu? É uma renda de 2 milhões de novo. 2 milhões. Não dá para comparar com a renda que vai gerar esse jogo Santos Portuguesa na Vila para 14 mil pessoas. É complicado. Então, assim, que ganhem dentro de campo e façam valer esse ganho técnico. Jogar em São Paulo. Né? Não Só tem- isso. É, a torcida tá aqui, né? E a longevidade também, né? A gente da Série B, a quantidade de jogos, que é a mesma quantidade que a Série A, né? E aí você vê, assim, alguns jogadores do Santos que já tem uma média de idade alta. Então, isso não te preocupa também, por exemplo,
um Gil machucar, o William Bigode. O William Bigode também, Mas, cara, a saída dele do Palmeiras foi porque ele vinha de muitas lesões. Ele teve Gil não machuca, ele não cara. conseguiu se firmar. Mas aí você também não pode levar isso como consideração. Mas ele tem um histórico positivo, né? Sim, Isso isso é bom. bom. Você tem jogadores importantes que estão numa idade mais avançada, que quando você pega uma lesão grave aí de 4, 5 meses, você perde o cara. Perde temporada praticamente. Tem que entrar no finzinho Entendeu? do jogo. Tipo o William Bigode. É um cara muito bom, só que Já ele vem era. de um histórico mais complicadinho de lesões, tanto que ele não conseguiu se firmar. Desde quando ele saiu do Palmeiras, ele não conseguiu se firmar, né? Ele foi pro Fluminense, pro Atlético Paranaense, agora tá no Santos. Parece que ele começa uma temporada boa, fez gol já. Assim, dentro de campo, o William Bigode tem uma importância, acho que maior na questão da liderança, né? da casca, né? Ah, da sim, experiência, jogou um time grande. do que só time propriamente grande também. dito hoje em dia na técnica Sim, e tal. Ele fez gols, foi oportunista, mas não fez grandes partidas vistosas. A sua pergunta é o seguinte, dois fatores que dá para analisar. Primeiro, realmente a idade avançada dos jogadores do Santos preocupa, mas se tiver uma peça de reposição no banco, se o Santos sair desse transfer ban, mais um que se meteu. Entrou em outro? Entrou em outro. Agora o do Cueva. Nossa, Cueva. Bom e velho Absurdo. Cueva. É uma Jogou herança lá da no gestão Morumbi. Pérez plus Rueda. Saudades, viu? Então é uma Saudades, herança de duas gestões aí. Saudade, só que não. Cueva. Então, assim, se tiver peças de reposição, vamos considerar que nós vamos sair do transfer ban e tiver peças de reposição, ok. Segundo ponto importante também, que minimiza um pouco, é que o Santos vai enfrentar 7 adversários de São Paulo. Então, o Santos vai fazer 19 jogos em casa, porque não vai ter viagem, mais 7 dos 19 fora no estado de São Paulo. Pegando o busãozinho. Não, aí Então, já pode assim, contratar um ali, motorista. Isso já dá tal. já dá uma minimizada no impacto. As viagens acabam pesando muito, né? Principalmente os jogadores de sim. idade avançada. Então, assim, a espinha dorsal do Santos, o time titular do Santos hoje, é um time que vai competir bem na Série B. Mas, assim, é aquele time que se um jogador machucar, ficar fora por suspensão, que vai acontecer, como tem acontecido com o Juliano, o Santos vai ter muita dificuldade de reposição em alguns setores. Então, preocupa, tem fatores para amenizar, dá para resolver esse problema, né? Sim, Mas ainda tem que tem. resolver. É o que eu tô falando pro André. Sim. Dá tempo do Corinthians se recuperar, Dá tempo. dava tempo, Como diria- mas tem que fazer. Que dá tempo, dá, mas tem que fazer. Como diria Gregório, olho no Santos. Paulo, o último jogo do Santos no Paulistão antes da próxima fase. Inter de Limeira já classificado, então praticamente um É amistoso. um jogo de Ou para melhorar, comadres e compadres. ou para melhorar a classificação, porque isso pesa depois numa eventual Pra semifinal. decidir Lembrando mais. que continua casa, né? contando, Exato. né? Pra quem É, sabe, aponta nas isso, quartas né? de final e na É semi. importante pontuar. A vitória é importante. A diria. vitória- E o Santos é corre o importante. risco de perder a segunda melhor campanha pro Bragantino. Exato. Ah, então tem Acho que pro brigar. São Paulo não, por conta do empate, porque o São Paulo, se ganhar, o Santos perder, empata em pontos, mas acho que não bate o número de vitórias. Porque o São Santos Paulo- empatou muito pouco, né, na primeira São fase. Paulo no máximo a terceira campanha. Tem que tentar Mas o brigar Santos pra pode ficar em perder primeiro, o né? segundo posto pro Bragantino. E aí o que acontece? Corre o risco de chegar numa semifinal e jogar fora. Jogar no jogo fora. único. Sim. E segundo as palavras de Greg, também não seria nenhuma dificuldade, porque eles não gostam de jogar na Vila mais. Cara, o Santos tem que pensar em classificar para a Copa do Brasil, fazer dinheiro, Santos cara. não quer ter a vontade de subir, jogar em casa para poder jogar em São não Paulo. quer, vamos jogar em outro O lugar. problema é que se for um clássico, não tem Santista. Aí não Exato. adianta nada. E aproveitando que o Greg já puxou o assunto, a gente falar de clássico, a gente vai falar agora desse clássico polêmico que aconteceu nesse final de semana, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Mais um capítulo dessa rivalidade polêmica, como eu diria. Né, como é que é o nome dele agora? Esqueci agora. Roberto Avalon. Avalone. Saudoso Avalone. Mas Amigão do Milton desses Neves. últimos anos, né? Se resolveram. Agora já virou. Amigos. Tá tudo tiozinho, Tudo né? bem, Acabou. Pra quê, né? Mas desses últimos anos, acho que Palmeiras e São Paulo têm sido aí os jogos mais chatos e mais É a maior rivalidade. brigados, assim. Que tem todo dia, né? Tem, toda hora. Não, Toda hora. Já tem Abel de novo. Então, o Santos era Santos e Palmeiras, né, nos últimos tempos. Recente. Aí, na história recente, e agora é São Paulo. Então, assim, e o próprio Abel já citou no livro dele que o São Paulo é uma pedra no sapato dele, que realmente vive ali incomodando, eliminou ele no Paulista, aí o Palmeiras eliminou o São Paulo na Libertadores, aí depois Copa o do São Paulo Brasil. eliminou Cada 2 um anos ganhou um seguidos paulista na Copa do outro, Brasil, né? um paulista em cima do outro. Então, realmente essa rivalidade legal que a gente acompanha
pelo futebol. Ontem também, apesar das polêmicas, foi um jogo muito bom, porque não tinha ninguém se escondendo, né? Foi aquele jogo que os dois estavam querendo engrandece ganhar, também, cara. né? Sim, eu acho amo legal, esse cara. bastidor, cara. Eu amo, eu acho que faz falta. Querendo ganhar. Então, das polêmicas, né? Eu acho que o pênalti a favor do Palmeiras foi. Quando ele chamou o VAR para ver o do Luciano, eu achava que ele ia dar o pênalti, até porque Eu também. o Luciano ficou em cima e falando. também achei. Então eu ali já estava vendido. Eu falei, meu, já era, ele vai dar o pênalti. E aí quando ele não deu, aí vem aquela bendita daquela interpretação, né? Que fala, não, porque a interpretação do árbitro. E é complicado, porque você vê em outros jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado mesmo, tiveram lances parecidos que também não foi dado o pênalti. Da mesma maneira que também foi dado com lances muito menores. Então é muito complicado. E até entendo a galera ter ficado bravona, todas aquelas brigas. A única coisa que eu acho que não deveria ter acontecido é essa picuinha de bastidores, de falar, não vai usar a sala de coletiva, porque da outra vez não usou, mas aí fica aquela coisa mal bobagem, contada. né, cara? É uma bobagem, que nem você falou, cara. Tipo assim, você vai jogar lá no Morumbis. Aí agora o São Paulo vai jogar um dia no Allianz Parque, aí vai acontecer esse negócio de novo, um dia vai chegar lá... Aí nunca interrompe o ciclo, aí né? vai lá, o Ninguém cara vai interromper desliga o ciclo, né? a energia, não tem água quente no chuveiro, tá um puta frio, os caras precisam tomar banho. Tem anos 90 não tem banho isso. quente aqui não, pra Coisa dos você. anos 90. Eu acho que vão jogar spray de pimenta no próximo jogo. Aí, ó, lá vem. Vai acontecer. Então, cara, fica um negócio que acho desnecessário. Aí teve essa questão do diretor de São Paulo que xingou o Abel, aí ficou aquela xingou, não xingou. Isso aí foi Então, é um negócio que é desnecessário porque ela passa da questão do futebol. Extrapola os limites. Cara, né? porque se fosse assim, então. E os outros técnicos que estão aqui no Brasil, tem vários técnicos estrangeiros também, cara. Jogadores. E aí vai ficar, No São Paulo tem um jogador estrangeiro. E o São Paulo, ele tem um histórico monstro de ter jogadores importantes estrangeiros, né, cara? Então fica uma coisa assim, é desnecessária, porque vai além, né, da questão do futebol. E tirando, como eu falei, tirando essa questão das polêmicas, eu acho que foi um bom jogo, porque nenhum time estava se escondendo. Então... eu acho que com relação a essa parte da picuinha, a gente estava falando da boa vizinhança. Para mim, ontem morreu a boa vizinhança. Sim. Que vinha sendo construída entre São Paulo e Palmeiras. As duas diretorias estavam numa conversa muito boa, os dois times jogando um no estádio do outro. Mas eu senti que o São Paulo nunca admitiu isso, mas querendo ou não, a contratação do Caio Paulista né? Foi isso. matou Estremeceu. completamente essa relação. O São Paulo não admite isso. Mas ontem, claramente, o São Paulo estava mordido. Essa questão da entrevista do Allianz, que tiveram que colocar o negócio meio torto, Jornalista ficou jornalistas sentado sentados no chão. Na porta do SPA. Eles guardaram isso para ontem. Eles guardaram isso eles pra estão ontem. desde o ano passado. Eles estão assim. com isso, porque foi o dia que o Palmeiras goleou o São Paulo por 5-0. E aí fizeram, além da goleada humilhante, tudo, Dorival, se vira para dar uma Não vai entrevista em falar qualquer aqui lugar. no né? estádio, E aí não. os caras guardaram. Tanto que até o telão tinha uma provocação. Você Então, tava falando cara, que isso é desnecessário, chegou num nível que é isso. O respeito ao pai? Estava no telão do estádio, cara, então vira uma coisa institucional. Eu acho sacanagem isso aí, cara. Eu acho, mas o que eu senti é isso. A questão vinha uma política de boa vizinhança que eles sentiram. Esquece. E acho que o Caio Paulista é o momento que não usou dá como, mais. Eu tenho minhas questões, porque eu acho que o Caio Paulista teve muito mais peso em sair do São Paulo para o Palmeiras do que o Palmeiras. A vontade dele em si, Para né? mim foi ele que fez o que fez para Foi um sair. aliciamento, né? Mas partiu dele, eu sinto que partiu muito mais dele. Sim. Mas, querendo ou não, a gente não sabe como foram as conversas, porque teve ligação do Casares para Leila, teve tudo aquilo ali, e aí o Casares disse que a conversa amigável, tudo mais, mas eu não sei. O jogo de ontem me pareceu que ficou, e pelo jeito agora o Palmeiras também vai revidar, e isso vai se não vai ter fim, prolongar. É chato, cara. Não vai ter fim. Isso é horrível, porque, que nem você falou, da questão de você ter a política da boa vizinhança, o Palmeiras jogou no Morumbi, Exato, o São Paulo foi jogou super no Allianz. legal. Foi legal. E, tipo assim, isso é legal, cara, porque você tem ali um estádio perto, que nem eu falei, o Palmeiras tem que ficar se matando pra jogar em Barueri, cara. O estádio, assim, o estádio em si, o campo, beleza, mas ele é longe de chegar. A torcida do Palmeiras tem Tem uma limitação acesso de difícil público também, 24 mil, de 23 mil pessoas. É longe, você pega um jogo numa quinta-feira, 9h30 da noite em Barueri, cara, é complicado. Então, assim, não custava nada existir Sim. essa
essa política. Mas aí tem aquela questão que nem o Greg falou, da rivalidade. Então, assim, vamos ser rivalzão mesmo? Então, daqui pra frente eu não quero mais saber. Então é isso. Porque, assim, às vezes tem um torcedor que fica, nossa, que a Leila, que comprou, tia Leila, comprou, ó, o Palmeiras comprou a arbitragem, o Palmeiras comprou a Federação Paulista, o Palmeiras comprou o VAR, o Palmeiras comprou os estádios. Cara, E o Abel pelo tá amor de pitando. Deus, gente. Mesmo assim, que não mundo ganha- que vocês estão ele não vivendo? ganha tudo, né? Não, Porque então, não ganha cara, mas título, pelo amor de todos os Deus, títulos velho. que disputa, né? Mas ô, isso é futebol, Mas cara. 2024, exatamente. vocês juram por Deus que vocês acreditam que tem gente que compra? Ah, velho, então pra que Mas- assiste? Então não vale a pena a gente Não, fazer isso aqui, por que né? a gente tá aqui de Se trouxa? tudo é perda de comprado, tempo, Você é entendeu? manipulado, Então, é desculpa, Paulo. Sim, sim. Pode falar que eu Não, mas só depois pra eu falar da finalizo. questão da Mas boa é legítima vizinhança, essa sensação, muitos né? torcedores, inclusive, ficaram irritadinhos quando o Palmeiras foi jogar no Morumbi. Torcedores Sim, do Palmeiras. Não, sim. por que tá não sei o quê? Não, eu fui e eu achei Torcedores do São maravilhoso. Paulo que foram no Allianz também ficaram falando. Então, tem uma parte que eu acho que é minoritária que não queria esse acordo. Sim, sim. Né? É porque E agora realmente eles a questão conseguiram... de levar a sério a rivalidade a todo custo. Então, eu acho que os dois clubes perdem, Sim. entendeu? Porque poderia sim realmente ser um negócio legal, mas aí faz parte Sobre do futebol, né? Sobre o jogo, eu acho que a questão da arbitragem, que pesou muito e tudo mais, pra mim, o que pega é... O lance do Rafael, tudo bem, eu entendo o juiz ter marcado, mas a partir do momento que ele vai no VAR pra uma saída de goleiro no alto, ele foi no VAR ver o do Luciano, pra mim aquilo Poderia ter também dado poderia também. ter Sim, dado. por isso que eu falei, eu jurava que ele ia dar. Mas pra mim nenhum dos lances é escandaloso pra Pro bem reclamação. nem pro mal. Sim. Pro bem nem pro mal, pro tamanho da reclamação que o São Paulo fez. porque do jeito que foi um negócio... Eu sinto que o São Paulo acumulou reclamações de 2 jogos, que eu não acho que o São Paulo tem toda a razão, mas vem o jogo contra o Santos, o jogo contra o Bragantino. Porque a impressão na cabeça da diretoria do São Paulo é 3 jogos no Morumbi com 45 mil, 50 mil interferência pessoas, direta. todas as interferências foram contra o São Paulo. Sim, aí fica um histórico, né? que o São Paulo empatou com o Santos no lance lá, tocou na mão, mas essa regra que é bizarra. O pênalti o São Paulo questiona, mas pra mim foi, mas aí é polêmico, foi VAR e tudo mais. E aí o São Paulo tá nessa, todos os jogos Na dúvida, foram tem que ser- pró-visitante. a Leila E aí a comprou. reclamação foi pra federação. O problema foi quando se estendeu ao Palmeiras. Eu achei estranho ele personalizar no Não, é como se o Abel. Palmeiras fosse lá no VAR e falava, amigão, não dá esse pênalti não. Cara, não existe isso, O velho. diretor do São Paulo ter xingado foi bizarro. Então. É que teve um cara da comissão técnica do São Paulo que foi expulso. E o Abel tava irado o jogo todo e não aconteceu nada. E aí tem Fica essa coisa. dois pesos, duas medidas. Essa é a reclamação, esse é o entendimento, mas acho que foi acima do tom. Só a Exagerou expulsão um que pouquinho. parece que é inquestionável que devia ter expulsado o E o Rios, lance né? do Luciano, ele tava muito bem posicionado, o árbitro, né? tava em cima do lance. Será Não que tava nem o olhar, lance né, do mano, Rios cara? não chamaram alguma coisa? Que Não, saiu o isso gol? aí- isso O foi um foda foi o absurdo. gol. Eu acho que Foi tem a por causa do confusão gol. de checar o gol, os caras É nem tipo assim, olharam. meu, sabe? saiu o gol e tal. Ah, desculpa que o acabou árbitro que passou, deu, né? O Pablo Maia até falou, né? É, embaçado. Não expulsou ele porque... Não, porque saiu o gol, Porque saiu o né? gol. Isso não existe, gente. Isso aí é... Não, não que Mas seja o- certo, mas a impressão que dá Sim, é que sim, foi sim, por sim, isso. sim, Uma sim, coisa sim. Ah, não meu, invalida saiu o a outra. gol, Tá tudo bem, vou né? focar Tá no tudo gol. bem. O gol foi Uma coisa legal. não O gol invalida Tem a um osso exposto ali, tem um osso exposto. mas tá só- tudo bem. de um vamos jogador seguir, de seleção vamos brasileira, seguir, né? Vamos seguir, tá É, tudo bem. Pablo Fez o Maia, gol, né? certo. Fez o gol. Pablo Maia e Mas, Rafael. ó, só pra fechar essa parte do São Paulo, assim, pra galera que tem a memória curta, o São Paulo já fez isso com o Palmeiras também, tá? Tirou o Wesley, tirou o Allan Kardec, numa época que o Palmeiras não tinha ninguém. E o Palmeiras tirou o Cafu. É aquele negócio de... O Ilcinho, o Ilcinho. lembra do Aquele Ilcinho? negócio pra enfraquecer o adversário. Então, assim, Sim. às vezes tem aquela questão da política da boa vizinhança, mas você vai falar, peraí, deixa eu tirar o melhor jogador deles É, ali. então. Mesmo que eu não use esse jogador, que ele fique no meu banco, mas eu vou dar uma Palmeiras fez enfraquecida. isso com o Santos. Sim, entendeu? Infelizmente, Mas Mas também a rivalidade dos faz dois, parte mas do eles futebol. fazem. E eu gostaria de agradecer a galera que está sempre ligada com a gente, que manda mensagem, @desiludidosfc no Instagram. Eu tô agradecendo por quê? Porque tá chegando a hora da gente dar tchau. Ô, louco. Mas já? Você vê, o tempo voa, meus amigos. E agradecendo a todo mundo que está sempre ligado com a gente. Estaremos aqui toda segunda-feira às 19 horas no YouTube e nas terças-feiras, Astral TV, pelo canal 33.3 em São Paulo. Então você pode ficar sempre ligado com a gente. Muito obrigado para todo mundo. Segue a gente lá na nossa página. Paulo, pode falar para a gente fechar. Só para finalizar, São Paulo precisa vencer o Ituano para garantir a vaga na última rodada. Caso empate, aí vai depender dos resultados de Novo Horizontino e São Bernardo. Então São Entendi. Paulo tem risco ainda de ficar fora, mas é Mas a pequeno. chance é pequena, É né? pequena. Então acho que teremos aí mais clássicos nas próximas fases. Galera, boa semana para todo mundo. Forte abraço, até semana que vem. Valeu! Valeu.